Pessoal, antes de começarmos, essa é a parte 4. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. Uma criatura gigante de pele azul segura com brutalidade um homem indefeso pelo pescoço, levantando-o do chão. O desespero no ar é palpável. Observando à distância, Kang e Seon analisam a situação com atenção. Kang comenta que aquilo parece ter devorado vários jogadores, enquanto Seon explica que é um monstro que surge por todos os lados naquela área. Os gigantes azuis trocam olhares, seus corpos musculosos movendo-se em sincronia enquanto Seon que mais dois deles apareceram na região. Ele e Kang se preparam para o confronto, caminhando com confiança. Seon, com uma expressão decidida e um leve sorriso, murmura que está na hora de acabar com todos. Kang concorda, preparando-se também. Os passos ecoam no chão, marcando o início da ação. Seon reflete sobre o treinamento árduo que tiveram até então, sua confiança inabalável. Com um olhar firme, conclui que não tem motivos para se preocupar com Kang, sugerindo que a força e habilidade dele está mais do que a altura do desafio à frente. Seon avança com rapidez, a lâmina em sua mão brilha sob a luz enquanto ele salta em direção ao inimigo. Com os olhos determinados, ele grita que vai acabar com aquilo em um único golpe. O ogro, surpreso, arregala os olhos vermelhos enquanto observa o humano se aproximando. Ele murmura, atônito, que é um humano macio. O monstro, tomado por instinto voraz, urra que está com fome e avança com ferocidade, mas Seon não hesita. Nesse momento, uma notificação se manifesta no ar. A constelação, o príncipe faminto comenta que também sente fome, salivando ao assistir através do ponto de vista do ogro. Seon, com um sorriso confiante e um tom provocador, responde que sim, mas pede que espere só mais um pouco. Seus pés tocam o chão com firmeza, ativando uma habilidade. Uma nova notificação surge, informando que o cofre do tesouro da ganância foi aberto. A técnica de adaga de Camille é revelada, uma habilidade lendária conhecida apenas por 5 pessoas no mundo. Seon concentra sua energia, pronto para atacar. A descrição da técnica explica que, embora normalmente utilizada com 2 espadas, Camille a desenvolveu para superar a resistência de monstros gigantes que não poderiam ser derrotados por ataques normais. Seon desce a lâmina com precisão. O golpe atravessa o ar com um brilho feroz e impacta o monstro em cheio, espalhando sangue no instante em que a técnica é ativada. O outro ogro reage com um rugido confuso e irritado. Ele murmura que esse tipo de ferida mas interrompe o pensamento ao perceber algo errado, seu rosto demonstrando surpresa e pavor. Seon mantém a postura firme enquanto o monstro solta um grito estridente de dor. A técnica de adaga de Camille revela sua verdadeira letalidade. Enquanto o monstro cambaleia, a explicação surge como uma verdade cruel. Os alvos da técnica são os tendões e vasos sanguíneos, projetados para destruir o oponente por dentro, de forma lenta e dolorosa. O ogro tenta resistir, mas Seon o encara com frieza e determinação. Ele avança novamente, carregando o brilho de sua técnica. Com um tom impiedoso, Seon declara que vai romper todas as veias do monstro. Uma explosão de luz azul envolve a cena enquanto a lâmina corta as defesas restantes do inimigo. Seon encara o cenário com uma expressão levemente pensativa, enquanto o sangue escorre de sua lâmina. Ele reflete sobre o fato de conseguir usar uma técnica que alguém gastou décadas para dominar, apenas abrindo o cofre do tesouro. O som do corpo do ogro desmoronando ecoa, acompanhado por explosões de energia que marcam o fim do confronto. A notificação surge imediatamente, confirmando que Seon derrotou o monstro da missão, o ogro faminto. A queda do monstro reverbera pelo chão, sua presença massiva deixando de ser uma ameaça. Outra mensagem informa que ele obteve chifres de ouro e que sua contribuição pessoal aumentou em 10.000 pontos, com um bônus de 5.000 por derrotar o monstro sozinho. Além disso, ele recebe um novo item, Tendão de Ogro. Apesar das recompensas, Seon avalia que a experiência e os pontos de conquista são decepcionantes, demonstrando que suas expectativas estavam além do que foi oferecido. A constelação O Príncipe Faminto observa a presa derrotada com um olhar ganancioso, seus desejos por mais evidentes. Mesmo assim, Seon mantém a calma, suspirando enquanto contempla a batalha encerrada. O pensamento de Seon se volta para Kang Yanshu, perguntando-se se ele está indo bem em sua parte da missão. O chão estremece quando o ogro finca o pé com força, seu olhar fixo em Kang, que encara o monstro sem hesitar. Com um rugido ensurdecedor, a criatura avança, gritando com voracidade que vai devorar o humano grande. A força do ataque é assustadora, mas Kang, determinado, se lança para o confronto. Os dois colidem com um impacto brutal. O punho do ogro encontra o de Kang em um choque explosivo de pura força, gerando ondas de energia ao redor. O rosto de Kang se contrai pela intensidade, mas seus olhos brilham com determinação. Ele sente o poder do monstro, reconhecendo que é extremamente forte. No entanto, um sorriso confiante surge em seu rosto enquanto ele declara mentalmente que é ainda mais forte. Com um grito carregado de energia, Kang concentra toda a sua força e se lança contra o ogro.
Sua presença se torna avassaladora enquanto ele desfere um golpe devastador. O impacto faz o monstro recuar, enquanto Kang aproveita a abertura para atacar sem piedade. Kang observa o ogro ferido à sua frente, com uma expressão séria. Apesar da vitória parcial, ele reflete sobre sua jornada, reconhecendo que ainda tem um longo caminho para superar Seon. Ele mantém o olhar fixo no inimigo, que murmura com dificuldade, chamando Kang de humano perigoso. O ogro, mesmo debilitado, reúne forças e se levanta com um rugido de ódio. Sua voz ressoa, ameaçando Kang enquanto ele grita que vai matá-lo. Kang permanece imóvel por um instante, sua expressão fria e calculista. Então, lentamente, ele cerra o punho, a determinação evidente em seus olhos. A energia começa a fluir ao redor de Kang. Com firmeza, ele pronuncia uma única palavra, Tai Chi. O símbolo surge em meio a uma aura poderosa que envolve seu corpo, criando um turbilhão de energia devastadora. O ogro avança com toda a sua força, mas é imediatamente sugado pela técnica de Kang. O ataque atinge o monstro com precisão letal, girando-o em uma espiral esmagadora de energia. O impacto é devastador, sua técnica fluindo de forma poderosa e precisa, enquanto os efeitos de sua combinação criativa reverberam no campo de batalha. Seon observa à distância, analisando os movimentos de Kang. Ele reflete, impressionado, sobre como Kang já está modificando e combinando técnicas para usá-las de maneira eficiente. A expressão séria de Seon suaviza por um instante enquanto ele conclui que Kang definitivamente não é uma pessoa comum. Mesmo antes da regressão, ele já era incrivelmente poderoso, mas agora parece ainda mais forte nesta vida. Kang, no entanto, começa a sentir os efeitos do esforço. Ele para por um momento, respirando fundo, enquanto avalia o alto custo de energia necessário para manter suas habilidades em ação. Apesar disso, sua confiança não diminui. Com passos firmes, ele se aproxima de Seon, que estende para ele uma garrafa de poção, dizendo com um leve toque de humor, aqui, bebe. Kang pega a poção com um simples valeu e toma um gole, restaurando um pouco de sua energia. Eles trocam olhares determinados, e Seon comenta que, naquele ritmo, poderão eliminar todos os ogros famintos. Kang responde com confiança, dizendo que está tudo sob controle. No escritório de controle do tutorial, o ambiente está tenso. As teclas do teclado são pressionadas com rapidez enquanto o administrador Turing digita furiosamente. Sua frustração é evidente quando ele golpeia sua caneca contra a mesa, exclamando que o tutorial está completamente caótico. Ele observa os dados no monitor à sua frente e reflete sobre como todos os jogadores promissores foram enviados juntos de uma vez, criando uma bagunça desnecessária. Muitos sobreviveram, e agora ele precisa monitorar e registrar todos. Em tom de indignação, ele comenta que isso é uma exploração absurda, mas consola a si mesmo dizendo que, ao final do terceiro capítulo, o número será reduzido pela metade. De repente, o telefone no escritório toca, interrompendo seus pensamentos. Do outro lado da linha, uma voz ansiosa pergunta se ele viu o que está acontecendo. Turing, visivelmente irritado, exige explicações. O subordinado responde que algumas pessoas estão caçando os ogros famintos de forma imprudente. Turing arregala os olhos, surpreso e furioso, gritando para confirmar o que acabou de ouvir. A conversa prossegue, com o subordinado revelando que os responsáveis são Seon e Kang. Ele menciona que, nesse ritmo, o tutorial será prolongado excessivamente. Turing, porém, identifica outro problema e explode em frustração, acusando seu subordinado de ignorar o manual. Sua expressão fica sombria enquanto ele alerta que, caso mais de 90% dos ogros famintos sejam eliminados, algo grave está prestes a acontecer. O chão treme, e passos pesados ecoam enquanto algo massivo se aproxima. Kang e Seon voltam seus olhares para a origem do som, suas expressões se endurecendo. Seon estreita os olhos, reconhecendo o perigo iminente. Aquilo é uma presença que ele nunca havia enfrentado antes. De repente, ele se dá conta. Aquilo é uma peça oculta, algo tão secreto que nem mesmo ele, com todo o conhecimento adquirido em sua regressão, sabia da existência. O monstro emerge das sombras, revelando sua forma gigantesca e ameaçadora. Com duas cabeças, olhos vermelhos brilhantes e segurando uma enorme machadinha, o inimigo irradia pura força e malícia. A notificação surge no ar, informando seu título. O chefe ogro, Hagatlak, está diante deles, seu olhar fixo nos dois jogadores. As duas cabeças do monstro trocam palavras entre si, demonstrando sua fome insaciável e irritação pela falta de comida. Uma delas reclama enquanto a outra, em um tom desesperado, grita que está morrendo de fome. A cena grotesca não passa despercebida, e até os menores ogros começam a se juntar ao redor, como se fossem atraídos pela presença de seu líder. Seon mantém a compostura, mas seus olhos afiados demonstram que ele está analisando cada detalhe. Kang, ao seu lado, percebe a gravidade da situação.
Ele pergunta o que Seon pretende fazer, destacando que até os menores estão se unindo para enfrentar os dois. Seon reflete internamente, considerando que está diante de uma parte escondida que nunca enfrentou antes, mesmo em sua vida passada. Isso o deixa intrigado e, ao mesmo tempo, preparado para o desafio. Com um sorriso confiante, Seon responde à altura. Ele segura firmemente sua adaga, declarando sua estratégia. Oh, muito bem-vindo. Claro, nós temos que derrotar eles. Ele então direciona Kang com determinação, dizendo que vai lidar com o líder enquanto Kang cuida dos menores. Os ogros menores, intimidados pela presença do líder e pela atmosfera carregada de tensão, murmuram entre si. Um deles, com a voz hesitante, promete arrumar comida para o chefe. Outro, em tom submisso, declara que seguirá as ordens. Ambos estão visivelmente nervosos, suas respirações pesadas e os movimentos lentos. A tensão cresce quando passos pesados ressoam no campo de batalha. A bota firme de Seon pisa no solo, criando um som grave que reverbera como um prenúncio do caos. Num instante, a atmosfera muda. Energia escura e brilhante preenche o ar, e os ogros menores, agora em pânico, se movem descontrolados. A lâmina de Seon dança no ar, criando um rastro vermelho cintilante enquanto ele avança com precisão letal. O ogro percebe a movimentação e, com olhos ardentes de fúria, ruge ao avistar algo. Comida! Achei! Kang Yanshu avança confiante, com um olhar firme e determinado. Ele encara diretamente o ogro colossal, anunciando com uma voz firme que o oponente está bem ali, ao seu alcance. Sua presença carrega uma energia poderosa, intimidante até mesmo para uma criatura de tamanha força. Enquanto isso, Seon ajusta a empunhadura da lâmina em sua mão, o brilho do metal refletindo a luz ao redor. Seus movimentos são rápidos e precisos, como de um predador que não desperdiça energia. Ele se lança no ar, como uma flecha disparada, com a lâmina cortando o espaço em alta velocidade. O impacto é brutal. Seon atinge o ogro com força, mas a resistência da pele da criatura é maior do que ele esperava. Ele reflete, enquanto recua por um momento para avaliar sua próxima investida. O líder dos ogros, Krag Katlak, ruge furioso. Com suas duas cabeças, ele esbraveja ao mesmo tempo, sua raiva direcionada aos intrusos. Comida rápida. Que irritante! Sua voz reverbera como um trovão, e ele ergue seu enorme machado, pronto para esmagar os humanos. A energia ao redor de Seon se intensifica enquanto a corrente de raios e a onda congelante são aprimoradas, irradiando poder devastador. Relâmpagos dourados dançam no ar, misturados com cristais de gelo que se formam instantaneamente ao seu comando. Ele está envolto em uma aura que parece quase divina, um contraste brilhante com a brutalidade do campo de batalha. Com um movimento preciso, ele invoca uma explosão de poder. Relâmpagos e gelo colidem com o solo, criando estilhaços congelados que se espalham em todas as direções, esmagando tudo em seu caminho. Os fragmentos brilham como estrelas caindo, mas carregam uma destruição silenciosa e impiedosa. Essa magia é ridícula. Com um movimento rápido, Krag Katlak ergue seu machado, quebrando a onda de gelo que o envolve. Com um sorriso frio e confiante, Seon encara o gigante de duas cabeças. Sua voz ecoa com desafio enquanto ele pergunta calmamente: então, que tal essa? O ar ao redor de Seon se transforma em um vórtice sombrio enquanto o cofre da ganância é ativado, liberando um poder aterrador conhecido como labaredas negras. Essas chamas, banhadas em escuridão absoluta, consomem tudo que tocam, pulsando com uma energia maligna e implacável. Seon, com olhos brilhando em determinação e um sorriso frio nos lábios, sente o potencial destrutivo crescendo em suas mãos. As labaredas negras avançam como um tsunami de fogo sombrio, envoltas em uma aura de caos. A própria terra parece se curvar diante de sua força. O ogro de duas cabeças, Krag Katlak, é atingido pela fúria das chamas. Ele grita, sua voz ecoando em dor e raiva. Isso dói! É negro! É quente! O terror e o ódio transbordam em seus olhos rubros enquanto ele tenta resistir, mas a intensidade das chamas o empurra ao limite. Com as duas cabeças rugindo em uníssono, Krag brada em fúria, seu corpo envolto pelas chamas roxas e negras que devoram sua pele. Como uma comida igual a você se atreve? O gigante libera uma onda de energia feroz, tentando romper o ataque devastador. Seon, no entanto, mantém a calma. Seus olhos fixos no oponente, um brilho confiante surgindo mesmo em meio à tensão. Ele grita com ódio crescente: vou acabar com você. A batalha atinge um clímax explosivo. Seon encara o gigante à sua frente com um sorriso confiante e um toque de sarcasmo em sua voz. Que monstrinho! Ele observa atentamente enquanto revela um plano em sua mente, decidido a usar algo especial contra aquele adversário formidável. Suas mãos firmes alcançam a espada simples que carrega, enquanto ele comenta consigo mesmo sobre sua adequação ao combate. Será que vai ser o suficiente? Enquanto ele examina a arma, um painel aparece descrevendo a espada longa do Goblin, classificada como I+, uma espada capturada de um jogador, roubada por Goblins. As condições parecem cabíveis para usar.
Apesar de seu baixo valor, Seu parece indiferente à fraqueza da espada, observando que mesmo os monstros mais simples mal foram arranhados por armas como essa. De repente, o cofre da ganância se abre novamente, revelando uma aura densa e roxa. O brilho sombrio chama sua atenção enquanto um painel surge com informações detalhadas. Sangue envenenado, espada da caça. O herói Beowulf usou essa espada para matar a mãe de Grendel, conhecida como a espada mágica que se torna mais forte sempre que é regada em sangue. Seu segura a arma com firmeza, sua determinação palpável. Ele murmura com convicção, enquanto as chamas roxas dançam ao redor da lâmina. Mas, a classe da espada não importa. Só preciso usar ela uma vez. O gigante de duas cabeças, tomado por uma fúria abrasadora, ruge com ódio, seus olhos vermelhos brilhando intensamente. Humano insolente, não vou te perdoar. Ele ergue sua arma, pronto para esmagar seu com um golpe devastador. Seu no entanto, permanece firme, com um olhar frio e determinado. Sua mão segura firmemente a espada mágica Hrunting, que começa a brilhar em uma aura sombria e venenosa. Em um movimento rápido e preciso, seu avança, a lâmina cortando o ar em uma trajetória mortal. O golpe é devastador. O sangue jorra violentamente enquanto a lâmina atravessa o corpo do gigante, arrancando um grito agonizante de suas duas bocas. O impacto é tão brutal que o sangue cobre o chão ao redor, enquanto seu se mantém imóvel, sua postura firme e inabalável. A espada longa do Goblin, incapaz de suportar o poder de Hrunting, se desintegra instantaneamente, rachando e se desfazendo em pedaços brilhantes. Então, como se alimentada pela destruição, a aura venenosa de Hrunting irrompe em um espetáculo de energia negra, consumindo completamente o gigante em um turbilhão de veneno e escuridão. Seu observa o corpo do ogro gigante desabar no chão. Com um olhar analítico, ele conclui em voz baixa, com a pele já enfraquecida pelas labaredas negras. É impossível que ele suportasse o veneno de Hrunting. A confirmação de sua vitória aparece em sua interface. Você derrotou o chefe escondido, o ogro-chefe, Krag-Katlak. Uma série de mensagens segue rapidamente. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Méritos pessoais aumentaram em 100.000 pontos. Irritado com a enxurrada de notificações, seu leva a mão à cabeça, murmurando com ironia. Quantas mensagens! A sequência de recompensas continua. Uma mensagem revela. Você consumiu o ogro-chefe, Krag-Katlak. Absorver os nutrientes aumentou a força em 30. A energia dourada envolve o corpo do ogro derrotado enquanto é consumido. Outra notificação surge, mas desta vez com um tom peculiar. A constelação, Príncipe Faminto, mastiga com veracidade a comida e com os olhos bem abertos, dizendo que está uma delícia. Seu olhando de lado para a manifestação da constelação, reflete com sarcasmo. Alguma comida para ele tem gosto ruim? Não que eu ligue, mas... O enorme corpo azul do ogro desmorona no chão, causando um impacto que reverbera ao redor. Seu observa a cena com a calma habitual, enquanto Kang surge no campo de batalha. Sua expressão um misto de cansaço e respeito pela força demonstrada. Seu olha para Kang e comenta, você é fortão. Conseguiu derrotar ele sozinho. Kang fala, mas, mesmo assim, sou mais lento que você. Seu com um olhar indiferente, responde sem rodeios, claro, isso é óbvio. Seu estende uma garrafa para ele. Aqui, beba isso. Vamos voltar à base. A notificação aparece com um brilho vívido. Pela primeira vez na história da torre, o ogro-chefe, Krag-Katlak, foi derrotado. Como um benefício especial, todo o clã do jogador Seu recebe um passe para o capítulo 4 do tutorial. Seu observa atentamente a notificação que flutua diante de seus olhos, o brilho das mensagens refletindo em sua expressão intrigada. Ele murmura com uma ponta de incredulidade, um passe para o capítulo 4 do tutorial. Isso não é generoso demais? Refletindo sobre o impacto dessa conquista, ele conclui, com isso, devemos nos preparar bem para o quarto capítulo. Seu rosto se endurece, mas a determinação em seus olhos é clara. Em outra parte, alguém observa as notificações de Seu através de um espelho mágico. Um homem curioso, com a expressão confusa, questiona. Líder do time, isso tá certo? Um passe do tutorial? Algo assim nunca. No entanto, ele é cortado pelo líder de time. Ei, idiota, você é burro? Ele derrotou o Krag-Katlak. O que vem depois? Com a voz tremendo de antecipação, ele finaliza com uma frase que deixa o ar mais pesado. Ele vai começar a caçar jogadores. Se ele matar alguns dos promissores. Ele hesita por um momento, mas o de óculos completa com firmeza. O protesto dos deuses vai ser algo grande. O líder de time com um tom mais calmo e expressão calculada, responde, exatamente. Não demos só um presente. Removemos um perigo. Seus olhos estreitam, exibindo uma confiança perigosa enquanto sua mente parece já estar arquitetando os próximos passos. Ele continua, ajustando a postura para reforçar sua posição, e também, se deixarmos eles passarem, não vai impactar tanto no próximo capítulo.
Ele revela, quase como um aviso, o conteúdo do próximo desafio. O quarto capítulo do tutorial é o Cerco de Batalha. O horizonte dourado revela o cenário do próximo desafio, e a notificação é clara. Capítulo 4 do tutorial, o ataque começa. A instrução aparece em seguida. Atravessando o ar com urgência, atravessem as paredes e avancem. A promessa de uma recompensa vem logo depois, carregada de peso e incentivo. Se derrotar o Lorde, você vai ser o dono do castelo até o final do capítulo 5. Observando o vasto campo de muralhas à frente, Seu comenta com curiosidade e um leve tom de admiração. Todas essas muralhas são castelos. Seon responde de forma direta, mas atenta à importância estratégica. E cada castelo tem suas características únicas. Ela diz que então, escolher qual castelo atacar é crucial. Seoa processa a informação rapidamente, seu semblante exibindo foco. Sua inteligência não passa despercebida. Seon reconhece em silêncio. Como esperado da Seoa, ela é inteligente. O objetivo do capítulo 4 se desdobra com clareza, um cerco de batalha para capturar o castelo. Mas o desafio não termina ali. O capítulo 5 será uma batalha de defesa para protegê-lo. Ele reflete sobre a decisão que está prestes a tomar, ponderando com seriedade. Ainda mais, as escolhas do castelo se tornam um ponto importante. Após um breve momento de introspecção, ele afirma com convicção: tem um castelo que vem à mente. A lendária Fortaleza Dourada emerge no horizonte, descrita como a mais poderosa do quarto capítulo, conhecida por sua dificuldade extrema de ser conquistada. Seon pondera sobre o desafio, mas o problema maior surge imediatamente em sua mente. Não sabemos a sua localização. Com um plano rapidamente formulado, Seon se volta para seus aliados. Jeonpil, investigue a área e descubra quais fortalezas estão por perto. Sem hesitar, Jeonpil responde com determinação: sim, pode contar comigo. Dirigindo-se a Seoa, Seon dá mais uma instrução precisa. Seoa, pegue os membros do clã e procure na direção oposta, investigando as fortalezas. Com olhos atentos, ela acena em concordância, mas antes que ela possa perguntar, Seon já antecipa a questão e responde ao próprio papel no plano. Após um breve momento de reflexão, ele declara calmamente: vou invadir algumas casas vazias. Enquanto a visão da torre de observação gigantesca se desenha sob a luz do pôr do sol, a estratégia está definida. Cada um cumpre seu papel, movendo-se com propósito para conquistar o próximo desafio monumental. Conforme as regras do quarto capítulo do tutorial, cada clã pode ocupar apenas uma fortaleza. Porém, Seon observa com um sorriso astuto que nada impede alguém de roubar as recompensas sem precisar tomar o controle da fortaleza. Usando a técnica de furtividade de Uker, uma habilidade lendária de um mestre das sombras que aterrorizou o continente em tempos passados, Seon se move silenciosamente pelas áreas. Ele se recorda das memórias de sua vida passada, detalhando até a planta da fortaleza central. Com confiança, ele reflete que evitar armadilhas e monstros será tarefa fácil. De repente, uma comunicação surge. Irmão, consegue me ouvir? Seon responde sem hesitar, sua voz baixa e controlada. Já descobriu alguma coisa para reportar? A resposta vem rápida, mas negativa. Na verdade, não. Seon observa a pedra de comunicação em suas mãos enquanto escuta a voz vinda dela. A pessoa demonstra empolgação. Eu só fiquei maravilhado. Isso não é praticamente um celular? Se você tivesse dado isso pra gente mais cedo, teria amenizado demais a nossa dor de cabeça. Seon pensa calmamente. Essa é uma pedra de comunicação que eu fiz infundindo um cristal de mana com magia de telepatia. Na verdade, é mais parecido com um radinho do que com um celular. Se infundir isso com mana, então a comunicação telepática se torna possível. Seoa, tudo bem por aí? Ela responde com um tom profissional. Sim, estamos planejando explorar até o pôr do sol e só então descansar. Ela faz uma sugestão. Seon, você também deveria parar e descansar um pouco. Ele responde com determinação. Vou só avançar mais um pouco e depois voltar, não se preocupe. Seon volta sua atenção para o que está diante de si, determinado. Agora, vamos focar de novo no tesouro diante de mim. Ele se aproxima silenciosamente de um corredor iluminado, onde dois guardas conversam. A área ali atrás é um armazém. Enquanto Seon permanece escondido nas sombras, a notificação aparece. A constelação, Príncipe Faminto, lambe seus lábios ao ver a comida à sua frente. Ele murmura para si mesmo, tentando manter a calma. Pega leve, não tô aqui para lutar. No salão, os dois guardas continuam conversando distraidamente. Mudança de turno. Mudança de turno. O que tem pro jantar hoje? Um deles responde com desânimo. Baixa sua bolinha, são só verduras. Seon observa, analisando a situação. Ainda bem que os monstros daqui são mestiços. Ele reflete sobre a vantagem disso. Os mestiços têm uma habilidade de percepção no mesmo nível que os humanos, então passar por eles é mais fácil do que pelos goblins.
Com passos habilidosos, ele desliza pelas sombras, movendo-se rapidamente e passando despercebido entre os guardas. Um deles, porém, percebe algo fora do normal e se vira abruptamente. Quem tá aí? Sua voz ecoa pelo corredor, mas Seo-on já desapareceu, deixando apenas um silêncio inquietante. Os dois guardas se entreolham, confusos. Um deles questiona: e por acaso tinha alguma coisa ali? O outro balança a cabeça, hesitante. Não, deve ter sido a minha imaginação. Enquanto isso, Seo-on avança pela torre, encontrando um arsenal repleto de armas. Seu olhar analítico percorre os arcos alinhados. Como esperado, tem muitos itens de arco na torre de observação. Ele reflete, mas logo algo o incomoda. Mas, o melhor é só um de classe D? Seo-on cruza os braços, insatisfeito. Mesmo que essa seja uma fortaleza de classe C, não deveriam me recompensar com pelo menos algum arco de classe C? Seus pensamentos são interrompidos por uma voz repentina. Tá tudo bem? Seo-on se vira rapidamente. Sim, nada fora do normal. Ele ouve o relato do outro. Vi um grupo de humanos, mas todos foram pro outro lado. Seo-on respira aliviado e ouve a conversa. Sem problema, então. Seo-on observa pela fresta da porta e, com um olhar afiado, reconhece o homem que comanda a fortaleza. Aquele é o lorde dessa fortaleza? A visão o faz estreitar os olhos e ele murmura para si mesmo. Peraí, se não tem um equipamento decente nessa sala, então só vou ter que pegar o equipamento do lorde. Ele sorri de forma audaciosa, planejando cuidadosamente seu próximo movimento. Enquanto isso, em outro lugar, o líder de time relaxa em sua cadeira, cantarolando despreocupadamente. Ele comenta consigo mesmo, com um sorriso satisfeito no rosto. Me livrar de problemas como esses deixa a minha cabeça tranquila. Agora eu posso relaxar e assistir os novatos crescerem. Mas, de repente, o telefone ao lado dele começa a tocar, rompendo o silêncio com um som estridente. Ele se inclina para a frente, uma expressão intrigada surgindo em seu rosto. Que sentimento inquietante é esse? O telefone toca incessantemente, e o líder de time atende, irritado com a interrupção. Enquanto ouve, sua expressão rapidamente muda para uma mistura de choque e frustração. Capitão, vem conferir a próxima área logo. O jogador Seo-on tá prestes a fazer mais uma de suas maluquices. Ele murmura com um pressentimento sombrio. Sinto como se já tivesse passado por esse tipo de situação antes. Do lado de fora, uma explosão violenta rasga o céu noturno, destruindo uma torre imponente. A imagem aparece nas telas de monitoramento, e o capitão se levanta abruptamente, com os olhos arregalados. Que diabos aquele cara tá fazendo? Ele grita, incrédulo, enquanto a cena se desenrola diante dele. Nos monitores, Seo-on aparece no meio do caos, carregando um baú e um arco. Não é só aquela fortaleza. Ele tá explodindo cada uma delas e roubando os itens dos lordes no meio do caos. O sorriso confiante de Seo-on, destacado pelas chamas ao fundo, contrasta com a expressão de desespero do capitão, que solta um grito. Aquele lunático! Não é como se ele estivesse conseguindo pegar as recompensas oficiais, então por quê? As chamas consomem a fortaleza em ruínas, enquanto a verdadeira extensão do caos se torna evidente. Esse é o verdadeiro problema. Agora os jogadores precisam ocupar as fortalezas e competir uns contra os outros. Mas com todas essas fortalezas sendo queimadas e as recompensas roubadas, uma voz em tom de desespero irrompe na sala de controle. Parem aquele cara primeiro. Do lado de fora, Seo-on coça a orelha distraidamente. Hã? Será que tem alguém falando de mim? Minha orelha tá coçando. Ele observa as notificações do sistema que aparecem no ar. A partir de agora, qualquer dano à fortaleza em qualquer forma será considerado como um cerco oficial. Os itens das fortalezas não podem ser obtidos por quaisquer meios senão por um cerco. Seo-on lê as mensagens com um olhar desafiador. Então vai ser assim que querem jogar? Ele pega seu arco com um sorriso de canto e responde para si mesmo. Bom, já é tarde demais. O sistema ressoa uma nova notificação. O grande caçador, um arco de categoria C, surge diante de Seo-on. Ele examina o equipamento com atenção enquanto a descrição detalha as habilidades do item. Grande, mais leve, aumentando o alcance do ataque em 10%. Grande e rápido, acelerando a velocidade de voo das flechas em 20%. Grande e feroz, aumentando o poder de ataque em 20%. Satisfeito, Seo-on sorri. Também consegui várias armas de classe C, que são bem difíceis de se conseguir durante a fase do tutorial. Ele guarda o arco na recém-adquirida bolsa dimensional de bolso, admirando quão prática ela é. Esse foi um saque satisfatório. O som agudo da pedra de comunicação o interrompe. Irmão, sou eu, Jeon-pil. A voz ansiosa ecoa enquanto Seo-on atende com um tom indiferente. Que foi? Se tá me ligando pra me aborrecer de novo. A voz do outro lado se eleva em euforia. Não, não é isso. Eu achei a fortaleza brilhante.
Jeonpil grita com entusiasmo, sua excitação transbordando ao anunciar a descoberta inesperada. Jeonpil exclama com um entusiasmo quase contagiante ao apontar para a estrutura reluzente à sua frente. E então, irmão, eu encontrei! A fortaleza brilhante, com suas paredes douradas e brilho radiante, se destaca como um monumento imponente. O sistema identifica a fortaleza com uma classificação de rank A+, descrevendo-a como a fortaleza suprema, cercada por paredes de ferro radiantes, equipada com defesas excepcionais, armas de cerco e tropas armadas. Seo-un observa a descoberta com uma mistura de interesse e reflexão. Até agora, todas as fortalezas que conquistei eram classificadas como C. Mas agora, uma fortaleza de classe A+. Contudo, o nível de desafio também é proporcionalmente alto. Seo-a se aproxima, sua expressão séria enquanto observa a grandiosidade da fortaleza. Senhor Seo-un, todos estão preparados? Qual é o seu plano para o ataque? Seu tom firme deixa claro que ela entende a magnitude da tarefa à frente. A ganância os levou até um tesouro valioso. Seo-un ativa a habilidade Visão Monocular do Rei Águia, uma técnica lendária que pertence a uma fera feroz capaz de governar os céus. Com uma visão aguçada, ela pode detectar presas no chão, mesmo acima das nuvens. Seo-un analisa a situação e conclui que, se eles pudessem assassinar o Lorde da Fortaleza, a tarefa seria muito mais fácil. No entanto, mesmo com técnicas avançadas de furtividade, como as de Clear, a infiltração é impossível devido aos atributos especiais dessa fortaleza dourada. A fortaleza, além de abrigar um número esmagador de monstros, concede a todos os soldados e criaturas dentro de suas muralhas 30% menos dano recebido de ataques, além de um aumento significativo nos status. Uma vez por dia, a habilidade especial Luz Dourada pode ser ativada, paralisando completamente todos os movimentos inimigos. Comparada a outras fortalezas, a Fortaleza Brilhante se destaca pela quantidade massiva de monstros, todos eles beneficiados pelos bônus da estrutura. Restando apenas uma opção, Seo-un afirma com determinação: um ataque em larga escala. Seo-a questiona as possibilidades, preocupada com o número de monstros já guardando o portão e a quantidade ainda maior dentro das muralhas. Seo-un explica que a prioridade deve ser eliminar o Lorde, pois, ao derrotá-lo e assumir a fortaleza, as tropas de monstros serão neutralizadas automaticamente. Assim que romperem as muralhas da fortaleza, Seo-un instrui que Seo-a e Kang Yanxiao abram um caminho para ele passar. Enquanto o grupo segura os inimigos, ele irá direto enfrentar o Lorde da Fortaleza. As gêmeas, um pouco céticas, questionam o plano. Irmão, qual é a sua estratégia para atravessar o portão? Parece indestrutível. Elas ainda acrescentam que, mesmo com toda a força de Kang, destruir aquele portão seria impossível. Seo-un, porém, apenas sorri de canto, com uma confiança inabalável, e diz para eles não se preocuparem. Nesse instante, o sistema anuncia que o cofre do Tesouro da Ganância foi aberto. Em um momento brilhante e épico, Seo-un invoca uma enorme e deslumbrante arma dourada. Uma imensa machado dourado se materializa em suas mãos, emanando um poder esmagador e irradiando luz por todos os lados. Com um olhar determinado e a confiança de um estrategista, Seo-un declara friamente que ele mesmo romperá o portão. Num instante explosivo, uma explosão destruidora abala toda a fortaleza. O impacto colossal destrói o portão em pedaços, deixando os guardas orcs em estado de choque. Eles observam atônitos, incapazes de compreender o que está acontecendo, e gritam em pânico. O que está acontecendo aqui? O caminho agora está livre, e o caos reina entre os defensores da fortaleza. Seo-un começa a executar seu plano ousado com maestria, enquanto o desespero toma conta de seus inimigos. A grandiosa machado colossal de Pangu surge em cena, emanando uma aura dourada intensa, como se carregasse o poder para dividir céus e terra. Seo-un segura a arma imensa com firmeza, ciente de sua capacidade devastadora. Ele pondera que usar um artefato tão poderoso de maneira tão breve pode parecer desperdício, mas afirma com convicção que este é o método mais rápido e seguro para sua missão. Os orcs, agora alarmados, gritam em desespero enquanto apontam para Seo-un. Ataquem! Esse desgraçado destruiu o portão da fortaleza! As tropas avançam em fúria, mas Seo-un mantém sua postura firme, encarando os inimigos com calma implacável. A batalha explode em intensidade quando o grito de guerra ecoa. Que a guerra comece! Kang Yanxiao avança com força bruta, golpeando o solo com tamanha força que o chão se despedaça, atordoando os orcs ao redor. Os inimigos gritam alarmados. O chão está, antes de serem surpreendidos por Seo-a, que ativa a habilidade Segunda Perna da Tarântula. Ela se lança ao ar, mostrando agilidade e destreza sobre-humanas, preparando-se para desferir ataques letais. Enquanto isso, as lâminas implacáveis dos aliados cortam os inimigos com precisão mortal, criando um espetáculo de destruição enquanto os heróis avançam rumo ao objetivo final. Seo-a e Kang Yanxiao, firmes e determinados, dizem a Seo-un que precisam capturar o Lorde rapidamente. Vá em frente, depressa! Nós os seguraremos aqui. Com confiança, Seo-un responde,
olhando diretamente para eles. Conto com vocês. Enquanto isso, os orcs entram em pânico ao perceberem sua movimentação. Parem ele, gritam desesperados. Mas Seon avança com agilidade impressionante, desviando dos ataques enquanto abre caminho com golpes precisos. De repente, um impacto direto atinge os inimigos. Uma explosão de luz e força os pega de surpresa, deixando-os desorientados. Uma voz comemora animadamente, um golpe direto. Enquanto o campo de batalha está em caos, Lianeu ativa sua habilidade Ala Encharcada de Sangue, uma poderosa magia que irradia energia vermelha em todas as direções. A garota grita com determinação, ordenando a todos que limpem um caminho para Seon passar. Em meio à confusão, Jeonpil exorta Seon a terminar rapidamente sua tarefa. Irmão, termine isso logo. Seon, observando seus aliados lutando com bravura, reflete que subestimou seus companheiros. Ele percebe, no entanto, que o terreno ainda está tomado pelos orcs, e a batalha está longe de terminar. Determinado, ele segue em direção ao objetivo, enquanto os aliados mal conseguem segurar sua posição. Ele se prepara mentalmente, sabendo que precisa derrotar o Lorde o mais rápido possível. Finalmente, ele entra na Sala do Trono, onde Lord Orc está sentado em um trono dourado, uma figura imponente cercada por riquezas e autoridade. O Lorde observa com calma e, apesar de reconhecer Seon como inimigo, admite: embora você seja meu inimigo, eu o reconheço como um guerreiro. Seon responde friamente: então você é o Lorde. O confronto está prestes a começar, a tensão preenchendo o ar enquanto ambos se preparam para a luta final. O Lord Orc segura firmemente sua imponente arma dourada, declarando sua determinação. Se é para proteger a fortaleza, eu não tenho escolha. Eu sou Goldgarden, rei dos orcs gloriosos. Seon observa atentamente o oponente, percebendo que suas armas e armaduras estão em um nível muito superior aos outros orcs. Ele lamenta não ter sua espada Durandal consigo, murmurando que o trapaceiro Mammon ainda não devolveu a arma. Sem mais delongas, o Lord Orc avança, liberando um golpe poderoso que rasga o ar com violência. Ele encara Seon com um olhar desafiador, afirmando: para reivindicar a Fortaleza Dourada, prove o seu valor. O som do aço se chocando ecoa pelo salão enquanto os dois começam um duelo intenso, cada movimento cheio de força e precisão. Neste momento crítico, Seon concentra toda a sua força e avança. O Lord Orc, confiante em sua armadura, nem sequer tenta se defender. Seon rapidamente percebe que o inimigo está contando com a resistência da armadura dourada para absorver os golpes. Porém, ele ativa o poder interno da terceira forma da técnica da espada do Lobo Sangrento, o Assalto do Lobo Sangrento. Uma energia azul vibrante envolve sua mão, intensificando o ataque. O golpe cria a imagem feroz de um lobo de sangue, que avança sobre o Lord Orc com um rugido ameaçador. Sem tempo para hesitação, Seon exclama para si mesmo, determinado a derrotar seu inimigo e conquistar a Fortaleza Dourada. Seon ativa a terceira forma da técnica da espada do Lobo Sangrento, mas o inimigo, confiante em sua armadura, permanece imóvel, pronto para receber o impacto. O chão treme com a força do ataque, mas o Lorde resiste, ironizando: movimentos tão superficiais. Ele contra-ataca com um movimento poderoso de sua arma dourada, forçando Seon a esquivar-se rapidamente. O Lord Orc, com sua postura firme e olhos brilhando de determinação, provoca Seon, afirmando que ele ainda não está qualificado para conquistar a Fortaleza Dourada. Seon, sem hesitar, sente que este é o momento perfeito. Ele decide acessar o poder do cofre do Tesouro da Ganância. Enquanto o sangue de sua mão flui, uma notificação ressoa: o cofre do Tesouro da Ganância foi desbloqueado. Diante dele, aparece a lendária Espada Sagrada de Carvenha, uma das armas sagradas do Rei Arthur. Seon, determinado, segura a arma enquanto sua mente ecoa um pensamento decisivo: se eu a tomar, então é minha. O brilho intenso emanando da adaga atrai a atenção do Lord Orc, que imediatamente percebe o perigo daquela arma. Essa luz! O que é essa adaga? Ele exclama, sua voz carregada de preocupação. Enquanto isso, Seon segura a adaga com confiança, um leve sorriso se formando enquanto ele avalia o potencial da arma recém-adquirida. A lâmina brilha com um poder divino, cortando o ar com um som estridente. O Lord Orc, agora em guarda, rapidamente se posiciona para bloquear o ataque, seu rosto transparecendo tensão. Isso é perigoso. Preciso bloquear isso, ele grita, enquanto ergue sua arma dourada para se defender. Seon avança sem hesitar, sua postura mostrando determinação absoluta. O Lorde tenta desesperadamente contra-atacar, mas Seon, com movimentos rápidos e precisos, encontra uma abertura. Nesse momento, o Lord Orc sente algo diferente. Uma luz dourada envolve Seon, e o Lorde murmura, surpreso: isso é. Seon aproveita a oportunidade e ataca com toda a sua força, a energia da adaga cortando como um trovão divino. O impacto é devastador, e o Lord Orc, em um momento de reconhecimento e resignação, declara: você realmente possui a qualificação de um rei. O Lorde do Castelo Dourado foi derrotado.
Seu nível aumenta rapidamente, a vitória claramente sendo uma das mais significativas que já alcançou. Ele se agacha, recolhendo os itens deixados pelo Lord Orc, incluindo a impressionante albergue dourada e a armadura dourada da glória. Mas algo inesperado acontece. A adaga sagrada, a mesma que trouxe a vitória, quebra em suas mãos. Sewon observa os pedaços com um olhar indiferente, mas um pouco melancólico. Que pena, ele murmura, lembrando-se do artesão que a criou, o mestre Chancel. A imagem do velho surge em sua mente, enquanto ele relembra o início de sua jornada e como essa arma foi um dos marcos do seu progresso. Apesar da perda da adaga, ele se mantém firme. Bom, não poderia usá-la para sempre de qualquer forma, comenta, aceitando a efemeridade do poder. Em seguida, absorvendo a essência do Lord Orc através de seu sistema, todos os seus atributos aumentam significativamente. Uma mensagem final o parabeniza por conquistar perfeitamente a fortaleza mais desafiadora, o Castelo Dourado. A cena muda abruptamente. Em uma sala iluminada por telas holográficas, uma conversa entre figuras ocorre. Como a guilda de Sewon conquistou o Castelo Dourado tão rapidamente? Pergunta, preocupado. É por causa do passe de tutorial, responde alguém, claramente apontando para um benefício extraordinário de Sewon. Enquanto a conversa na sala iluminada se intensifica, um dos homens interno ajusta seus óculos com preocupação, afirmando que outras constelações definitivamente levantarão questões sobre justiça. Sua voz treme com a gravidade da situação, mas ele é imediatamente interrompido pelo líder de time, que com uma voz firme e autoritária ordena que calhe a boca. O líder de time prossegue, sua expressão séria, enquanto desafia o outro. Ele questiona se qualquer outro jogador teria sido capaz de conquistar o Castelo Dourado, apontando que essa façanha seria extremamente difícil, mesmo com vantagens como o passe de tutorial. Ele enfatiza que a questão não é o passe, mas a capacidade singular de Sewon. Ele foi o primeiro humano a conquistar o Castelo Dourado na história, um feito sem precedentes. Com um tom ainda mais grave, ele aponta para a complexidade da situação. Ele questiona se o outro sabe quais constelações estão observando Sewon, mas antes que uma resposta seja dada, uma cena aterrorizante aparece. As figuras demoníacas de Mammon, o demônio da ganância, e Beelzebub, o demônio da gula, surgem em uma visão sinistra. A revelação é chocante. 2 dos 7 demônios capitais estão envolvidos, algo quase inaudito. Outro ponto crítico é levantado. A maioria dos 7 demônios capitais geralmente não tem contratantes, e ainda assim 2 deles estão ligados a Sewon. Além disso, os próprios 72 Lordes Demônios do Inferno parecem estar observando atentamente seus movimentos, uma situação alarmante. Como um humano de uma dimensão sem magia ou poderes sobrenaturais poderia atrair tanta atenção? A cena muda para a imagem de Sewon em uma tela holográfica, enquanto o homem conclui sua análise. Ele declara que Sewon está causando um enorme impacto nesse tutorial, algo que ameaça desestabilizar o sistema inteiro. Com uma expressão resoluta, ele anuncia a formação de uma força-tarefa especial para lidar com essa crescente ameaça. Enquanto os líderes discutem sobre Sewon e sua influência, a cena muda para um ambiente mais leve e descontraído, onde o clima é de comemoração. Os membros do clã estão reunidos em volta de uma longa mesa cheia de pratos elaborados, com comida abundante e apetitosa. Um dos líderes, tomando a iniciativa, afirma com determinação que eles investigarão minuciosamente Sewon e seu clã. Os subordinados, nervosos, respondem rapidamente com sim, entendido, antes que a conversa termine. No salão decorado, uma atmosfera de alegria toma conta. Jeonpil levanta-se animado e chama a atenção de todos batendo a mão na mesa. Com um grande sorriso, ele anuncia que encontrou algo especial no armazém do castelo conquistado, álcool. Levantando uma garrafa com entusiasmo, ele exibe seu achado, arrancando risadas e comentários divertidos dos demais. Álcool? Faz tanto tempo desde a última vez que provei algo assim, diz um dos membros, com um sorriso largo no rosto. A atmosfera rapidamente se transforma em uma celebração descontraída, enquanto todos se preparam para brindar. Sewon, por sua vez, observa tudo silenciosamente. Com os braços cruzados, ele reflete em pensamento, reconhecendo que talvez tenha sido rígido demais até agora. Suas expressões, normalmente sérias, relaxam um pouco enquanto ele observa a felicidade dos membros do clã. Finalmente, ele toma a iniciativa de liderar a celebração. Pegando a garrafa especial, ele serve a bebida para todos e pergunta com um tom sutilmente descontraído: "Isso é suficiente?" Um som característico ressoa, indicando que o cofre do Tesouro da Ganância foi desbloqueado mais uma vez. Enquanto a bebida flui, ele ergue o copo e declara: "Já que todos trabalharam duro, vamos brindar." A celebração continua com risos e conversas animadas. Jeonpil, sorrindo e um pouco corado, elogia o líder por sua descoberta, dizendo que ele é o melhor. O brinde é dado com entusiasmo,
Todos levantam suas taças e gritam juntos, saúde! Enquanto isso, o sol se põe sobre o reluzente castelo dourado, simbolizando o triunfo e a união do grupo. Após a comemoração, Seon reflete sobre o breve momento de paz e alívio que conseguiu desfrutar. Ele percebe que faz muito tempo desde que pôde descansar sem preocupações. No entanto, o alarme do sistema ressoa, lembrando que ainda há 62 horas e 10 minutos até o capítulo final do tutorial. O trabalho está longe de terminar. A movimentação no castelo se intensifica enquanto todos se unem para realizar os reparos. Seon, observando a harmonia e eficiência de sua equipe, percebe que todos se adaptaram perfeitamente às demandas do tutorial. Ele decide ajudar diretamente, oferecendo-se para contribuir nos reparos, algo que surpreende os outros. Enquanto supervisiona, ele percebe a presença de Baek-yoon. Seon lembra-se de algo sobre ele. Ao se aproximar, dirige-se ao homem pedindo que concentre seus esforços no cadáver da manticora. Baek-yoon, com um sorriso tímido, responde que apenas quis aliviar o peso de todos, mas aceita as instruções. Seon reconhece que Baek-yoon é uma peça fundamental para o desfecho do tutorial. Seon observa o ritual de invocação da manticora com uma expressão séria e determinada. Em sua mente, ele reflete sobre a importância desse momento. Se a invocação for bem-sucedida, ele finalmente poderá confirmar a identidade de algo crucial que testemunhou antes da regressão. Seon abre sua janela de status, observando atentamente suas estatísticas e habilidades. Ele se impressiona ao ver que, apesar de estar apenas no nível 17, todas as suas estatísticas estão próximas de 100. É uma realização incrível, resultado direto do poder da gula, uma habilidade única que ele adquiriu. Ele sorri com satisfação, reconhecendo o impacto dessa habilidade em seu progresso. Enquanto isso, a constelação Príncipe Faminto apenas dá de ombros, indiferente à reação de Seon. Seon então verifica a classificação de pontos de contribuição. Ele está no topo, com uma pontuação de 740.080, muito à frente do segundo colocado, que é o Refrain, com 451.220 pontos. Isso faz refletir sobre a diferença significativa entre eles, notando que Riel era o líder na regressão anterior, mas agora ele está muito além, tornando quase impossível que os outros o alcancem. Ele se mantém confiante, ciente de que sua liderança e desempenho estão moldando os rumos desse tutorial. Jeonpil aparece correndo e o chama, trazendo notícias sobre os outros clãs. Ele informa que outros grupos estão começando a chegar e estão iniciando cercos para conquistar castelos, assim como o grupo de Seon fez. Seon ouve com atenção, analisando a situação, enquanto Jeonpil hesita, parecendo ter algo mais a acrescentar. Enquanto Seon recebe o relatório de Jeonpil, um novo desenvolvimento ocorre. Um clã está se aproximando do castelo, marchando diretamente em sua direção. Observando a formação e o comportamento do grupo, Seon imediatamente percebe algo suspeito e questiona a intenção deles. Logo, a grande porta do castelo se abre, revelando Seon e Yoo-seo à entrada. Do outro lado, um homem se aproxima com uma atitude confiante, seguido por sua comitiva. Ele se apresenta cordialmente, estendendo a mão com um sorriso amistoso. "Ah, você deve ser o líder deste clã", ele diz com entusiasmo, antes de se identificar. "Eu sou Charles MacGregor, líder de clã. Impressionante que você já tenha conseguido conquistar um castelo." A atitude amigável e o tom elogioso de Charles não passam despercebidos, mas Seon, com um olhar firme e calmo, reconhece o nome imediatamente. Charles MacGregor, um nome que ele conhece muito bem. Enquanto Seon observa Charles MacGregor estender sua mão em um gesto aparentemente amigável, memórias amargas do passado emergem em sua mente. Charles, um homem que encarnava a própria definição de hipocrisia, tinha um histórico que Seon não poderia ignorar. Ele se lembra claramente de como, após perder metade de seu clã em uma tragédia devastadora, foi forçado a buscar refúgio com outro clã. No início, Charles e seus homens o acolheram calorosamente, mas logo essa fachada desmoronou. O acolhimento virou escravidão, e Seon foi forçado a realizar o trabalho mais sujo, sendo tratado como um mero peão. Durante os cercos, ele era enviado para a linha de frente como escudo humano, enquanto Charles e seus aliados se escondiam na segurança. Assim que o tutorial terminou, Seon aproveitou a primeira oportunidade para fugir, mas teve que permanecer nas sombras por um tempo. Voltando ao presente, Charles sorri de maneira casual e apresenta sua proposta. Ele reconhece a dificuldade em confiar em outros neste tutorial cruel e oferece uma solução. "Estou aqui para fazer uma proposta", diz ele com um tom polido. "Você deve estar exausto de conquistar o castelo. Que tal fundir seu clã ao nosso? Nós cuidaremos de todo o trabalho pesado." Seon, silencioso, mantém sua expressão impenetrável, enquanto Yoo-seo ao seu lado olha para Charles com desconfiança. Yoo-seo, observando a proposta de Charles, sugere que eles discutam a situação internamente antes de tomar uma decisão.
Charles, mantendo sua expressão amigável, responde prontamente, dizendo que esperará uma resposta positiva, enquanto retorna ao seu grupo com um sorriso calculado. Assim que ele se afasta, ela volta sua atenção para Seon, perguntando diretamente o que ele pretende fazer. Considerando a ameaça de cercos por outros clãs, ela comenta que a proposta não parece ser uma má ideia. Mas a resposta de Seon é imediata e firme. Eles obviamente vão recusar. Intrigada, ela pergunta, apontando para os pontos de contribuição de Charles. 10º lugar é uma classificação bem alta, ela comenta. Ele explicar o porquê, especialmente quando ele menciona as armas que o clã de Charles carrega. A realização chega de forma sombria quando Seon conclui que o sangue nas armas de Charles não é de monstros, mas sim de outros jogadores. Ele explica que, apesar de todo o discurso de colaboração entre jogadores, a realidade é que Charles e seu clã têm acumulado pontos de mérito desde o 3º tutorial, massacrando outros jogadores. Yoo Seo-a, atonita, processa a gravidade da situação. Yoo Seo-a, com determinação em sua voz, decide recusar a oferta de Charles. Ela afirma que, como Seon mencionou, não há necessidade de assumir riscos desnecessários. Com um olhar firme, declara que não pode confiar em pessoas que acabou de conhecer e sugere educadamente que Charles procure outro castelo para conquistar antes que seja tarde demais. Charles, porém, mantém um sorriso forçado enquanto a tensão em seus olhos aumenta. Ele admite que a recusa é uma pena, mas logo deixa suas verdadeiras intenções à mostra ao segurar sua espada com firmeza. Com um tom ameaçador, ele revela que seu clã não pretende buscar outro castelo. Em vez disso, declara que seria muito mais simples atacar jogadores exaustos, expondo que sua oferta de aliança era apenas um pretexto. Yoo Seo-a, percebendo as reais intenções de Charles, estreita os olhos com raiva e indignação, entendendo que tudo isso fazia parte do plano dele desde o início. Charles levanta sua espada com um sorriso maligno, gritando para seus aliados, hoje, nós festejamos. Seus subordinados avançam como predadores famintos, seus gritos ecoando como uma onda de destruição iminente. Do lado oposto, Yoo Seo-a recua instintivamente, surpresa com a rapidez do ataque. Seus olhos se arregalam, mas antes que pudesse ser tomada pelo pânico, a figura de Seon surge à sua frente, seu casaco vermelho tremulando com a intensidade do movimento. Com um tom frio e determinado, ele grita, Kang Yanshu. Kang Yanshu responde imediatamente, saltando no ar com uma força impressionante. Ele ataca com precisão mortal, rasgando o solo com impacto e abrindo caminho entre os inimigos. A guerra começa, grita ele, como um trovão que anuncia a tempestade. O caos toma conta do campo de batalha, golpes sendo trocados enquanto a estratégia cruel de Charles começa a falhar. Seus aliados são surpreendidos pela defesa organizada e feroz dos guerreiros do lado de Seon. Charles tenta manter a compostura no meio do caos, gritando para seus aliados. É claramente um ataque único. Não entrem em pânico. Pessoal, o chão só está tremendo um pouco. No entanto, as rachaduras que começam a se abrir sob seus pés contam outra história. Seon, com os olhos firmes e determinado, ativa sua habilidade mais devastadora. Uma notificação surge diante dele, declarando: o cofre do tesouro da ganância foi aberto. Habilidade: lava. Chamas ardentes emergem com força devastadora enquanto o solo ao redor se transforma em lava fervente, engolindo tudo. A habilidade é combinada com Kang Yanshu, criando campo de batalha fervente que não dá espaço para misericórdia. A notificação confirma: habilidade de combinação ativada, campo de batalha fervente. Os aliados de Charles gritam em agonia enquanto são consumidos pelo calor implacável. As chamas devoram sem piedade, enquanto os gritos ecoam no campo de batalha. Está quente, ressoa no meio do horror enquanto suas figuras desaparecem no fogo. Charles, em pânico, sente o calor invadindo. Ele se desespera, suas palavras saindo entre gritos frenéticos. Ajude-me! Meu corpo! O que está acontecendo? Suas mãos tremem enquanto ele tenta entender como tudo saiu tão terrivelmente errado. No meio das chamas, sua mente é invadida pela dúvida. Onde tudo deu errado, ele grita, seus olhos arregalados de horror. Kang Yanshu se vira para Seon, observando a devastação. Com uma voz calma e controlada, ele pergunta, isso é suficiente, Seon? Seon observa a devastação ao lado de Kang Yanshu. Com um olhar frio e confiante, ele confirma, sim, está perfeito. Enquanto isso, Charles, de olhos arregalados e tremendo, começa a compreender o horror de sua situação. Ele reconhece finalmente quem está diante dele. Sua mente grita em desespero. Se for aquele Seon, pode ser o número 1 no ranking. Seon. A tela de status de Seon brilha imponente, mostrando suas estatísticas. Força, 122. Agilidade, 96. Vitalidade, 29. Inteligência, 92. Charles, aterrorizado, balbucia enquanto o suor escorre por sua testa. Ele repete incrédulo o nome de Seon, finalmente reconhecendo a magnitude da situação. Sua voz se eleva em súplica desesperada. Por favor, poupe-me.
Ele cai de joelhos, o desespero estampado em cada movimento. Eu sou Charles. Eu farei qualquer coisa se você me deixar viver. Você viu meu ranking, certo? Estou no top 10. Tenho certeza de que posso ser de grande ajuda. O olhar de Seon se transforma em uma expressão sombria e ameaçadora. Sua presença torna-se esmagadora, um abismo de escuridão que engole qualquer esperança que Charles pudesse ter. A atmosfera ao seu redor parece vibrar com uma energia mortal, e até Seo observa a cena com cautela. Charles, em pânico, tenta se justificar. Me desculpe por atacar vocês mais cedo. Eu só estava pensando nos meus membros do clã. Você entende, certo? O clã é mais precioso do que qualquer coisa. Seo a observa por um momento, e sua resposta vem com um toque de ironia. Está certo. Você tem um ponto. Seo abaixa a cabeça momentaneamente, enquanto Charles, em uma súbita onda de alívio, acredita ter escolhido o caminho certo ao mudar seu alvo. Ele pensa consigo mesmo que ela parecia ser alguém de coração mole. Mas sua ilusão é rapidamente destruída. Em um movimento certeiro, a lâmina de Seo a corta através dele. Charles, confuso e incrédulo, sente sua visão distorcer enquanto o sangue escorre abundantemente. Por que, minha visão, está inclinando? São seus últimos pensamentos antes de seu corpo ceder ao golpe. Com firmeza, Seo limpa a espada manchada, sua expressão resoluta. Assim como você disse, afirma, sua voz fria. Meu clã é a coisa mais preciosa para mim. Seon observa a cena, surpreso com a frieza e decisão de Seo. Ele reflete que não esperava vê-la eliminar outro jogador implorando por sua vida sem hesitação. No entanto, nota que, embora firme, ela não parece completamente imperturbável pela ação que acabou de tomar. Seo a reflete em silêncio, questionando a si mesma se tomou a decisão correta. Será que fiz a coisa certa? Murmura, enquanto a dúvida permeia sua voz. Seon, ao lado, observa a incerteza em seus olhos e responde com um sorriso confiante. Claro, se você não tivesse feito, eu teria feito. Seu tom casual, mas firme, oferece conforto à hesitação dela. Ele rapidamente muda o foco, apontando para o castelo. Vamos entrar. Precisamos terminar de consertar o portão do castelo. Sua liderança tranquila calma o momento, guiando-os para a próxima tarefa. No interior, o sistema anuncia a abertura de um novo tesouro, a seiva da árvore mineral, descrita como extremamente resistente com propriedades adesivas excepcionais. Com a seiva, o portão danificado é restaurado, deixando-o tão bom quanto novo. As gêmeas, animadas, elogiam Seon. O portão está perfeito. Como novo. Como você conseguiu fazer isso? Ele responde enigmaticamente, eu tenho meus métodos. Enquanto isso, Ko Chancel surge com um largo sorriso, anunciando que terminou de aprimorar os equipamentos. Ele apresenta a capa e a armadura do lobo cinza e vermelho, suas melhorias detalhadas no sistema como de alta qualidade. Seon reconhece sua habilidade com respeito, pronto para enfrentar os desafios que estão por vir. Ko Chancel apresenta a armadura vermelha aprimorada a Seon com um sorriso satisfeito. O que achou? Está do seu agrado. Seon inspeciona a peça, agora brilhante com detalhes que ressaltam sua força e design. Eu adorei. Muito obrigado, ele responde com sinceridade, ajustando a armadura em seu corpo com um gesto confiante. Ko, então, comenta sobre a adaga de Seon. Pensei que sua adaga estivesse quebrada. Seon admite com um sorriso sem graça. Foi mal aconteceu enquanto enfrentava o Lorde do Castelo. Mas corre, despreocupado. Sem problemas. Estou grato que você deu a ela um fim digno. Logo após, Chancel informa que vai concluir outro pedido especial. Bem, vou terminar de trabalhar na armadura dourada que você pediu. Seon agradece cordialmente, observando que, por ora, as armas saqueadas do castelo são suficientes para suas necessidades. Parece que logo também terei Durandal de volta. Ele reflete consigo mesmo, mostrando que seu arsenal está ficando mais poderoso. Em seguida, ele questiona o que vem a seguir. Jeonpil aparece animado. O que posso fazer por você, irmão? Ele pede emprestado alguns esqueletos para ajudar em uma tarefa, explicando que o pedido tem relação com algo dado por seu irmão mais velho. Pil, com um sorriso maroto, brinca sobre a lealdade dos esqueletos ao líder. Como mestre, como servo, eu diria. Jeonpil, montado em Geukran, olha animado para Seon e se oferece com entusiasmo. Suba, eu te levo aonde quiser. Seon, com um olhar sério, responde friamente. Você não precisa vir. Desça. A expressão de Pil muda imediatamente para uma mistura de desapontamento e indignação. Você sempre me deixa para trás desse jeito. Não é justo. Ele começa a implorar, fazendo uma expressão quase cômica. Não pode me levar só dessa vez? Por favor, por favor. Seon suspira, claramente irritado, mas parece ceder ao pedido. Pil, agora todo animado, observa Geukran galopar velozmente. Nosso Geukran está muito mais rápido, não é? Me lembra do meu antigo corcel, o Force Booster. Ele ri alto,
parecendo completamente à vontade, enquanto Sewon apenas encara com exasperação. Enquanto Geukran avança, Pio avista algo à distância e comenta com entusiasmo. Oh, não é aquele o castelo que você atacou antes, irmão. Sewon olha para o castelo e reflete. Deve ter sido fácil de conquistar graças ao meu ataque inicial. Claro, duvido que tenha sobrado alguma recompensa. Pio, curioso, pergunta diretamente. A propósito, para onde estamos indo exatamente, irmão? Sewon olha para ele de lado, sua paciência se esgotando. Por que você insistiu tanto em vir se nem sabia o destino? Jeonpyo encara Sewon, ainda confuso, e exclama preocupado. Não me diga que é uma masmorra cheia de monstros? Se for isso, me deixe aqui mesmo. O tom desesperado de Pio faz Sewon bufar irritado enquanto o chama de bastardo irritante. Mas antes que a conversa pudesse continuar, Sewon anuncia calmamente. Esquece isso. Já chegamos. A visão que se abre diante deles é impressionante. Um vasto oceano azul brilhante se estende até onde a vista alcança. Pio, atordoado, murmura. Isso é. O som das ondas preenchendo o ambiente é sereno e imersivo. Pio, curioso, pergunta com entusiasmo. Você sabia que havia um oceano aqui quando veio, irmão? Ele então sorri maliciosamente. Eu não sabia que você tinha um lado tão romântico. Mas Sewon, sem alterar sua expressão, responde com seriedade. Não é isso. Ele aponta para o penhasco, esclarecendo. Esse é o penhasco que cruzamos. Pio arregala os olhos e balança a cabeça, tentando entender. Você quer dizer o penhasco que atravessamos no final do 3º capítulo? Ele olha ao redor, perplexo. Mas não a ponte que cruzamos, e nem terra do outro lado. Depois de um momento de reflexão, Pio relaxa e sorri. Bem, de qualquer forma, é bom ver o oceano depois de tanto tempo. Ele sugere animado. Que tal pegarmos alguns peixes e fazermos um ensopado apimentado para o jantar? Sewon não diz nada, mas o leve sorriso em seus lábios sugere que ele já está considerando o plano. A notificação ecoa no ar. O cofre do tesouro da ganância foi aberto. Sewon observa com calma enquanto a energia se concentra em sua mão, e uma lança feita inteiramente de relâmpagos surge, crepitando com poder puro. O sistema confirma, lança relâmpago. A descrição explica que é um feitiço de ataque da Torre Púrpura, capaz de criar uma lança de relâmpagos que perfura os inimigos. Jeonpyo, assustado, dá um passo para trás. Grande irmão, ele mal consegue conter sua surpresa ao ver o poder descomunal que Sewon libera. Sem hesitar, Sewon lança a lança em direção ao oceano, e um enorme feixe de luz rasga o ar, atingindo o mar com força devastadora. Ondas se levantam, e o impacto é amplificado pela magia da Torre Negra, tornando o ataque ainda mais poderoso. O oceano ruge enquanto a luz dissipa parte das águas, revelando uma criatura gigantesca emergindo das profundezas. Sua silhueta é ameaçadora, com escamas brilhantes e olhos penetrantes. Pio, aterrorizado, aponta para a criatura. O que é isso? Sewon, com um sorriso confiante, observa a cena. Como eu pensava. Essa era a fonte. A criatura, uma enorme serpente marinha, ergue-se completamente, soltando um rugido que faz o ar tremer. Pio, ainda em choque, grita. O que diabos é isso? Sewon observa calmamente, enquanto sua mente analisa a situação. Ele se lembra das lendas, monstros aquáticos que aparecem quando o 5º capítulo do tutorial começa. Antes da regressão, esses monstros eram apenas especulações, suas origens incertas. Mas agora ele tem certeza. Estava aqui. Subindo do oceano, ele pensa, sua determinação crescendo. A notificação do sistema aparece. A constelação Corvo de cabeça baixa observa o fundo do mar. A conexão se estabelece em sua mente. Este local não é apenas um ponto qualquer. Um dos 7 deuses demônios que governam o reino demoníaco, ele conclui, enquanto a criatura continua a emergir. No fundo do oceano, as águas ficam mais escuras, revelando a presença de algo ainda mais aterrorizante. A silhueta de um monstro colossal, envolto em trevas, com olhos brilhantes e dentes afiados, se revela. É o Leviatã, a fera lendária que repousa nas profundezas.